dando continuidade aí, nós vamos falar das psicoses agudas. As psicoses é quando o paciente ele vai apresentar alucinações, tá? Então, nós temos que ter o cuidado quando ele apresenta essas alucinações, esses delírios, e devemos tentar, né, controlar esse paciente para que essas alucinações sejam menos intensas, ok? O delírio 1, como eu já falei para vocês, né, a pessoa ela apresenta mais sonolenta, tem dificuldade de prestar atenção no que passa ao seu redor e tem alucinações. Os sintomas desenvolvem-se rapidamente, porém a pessoa alterna períodos de melhora e piora. E é recorrente às psicoses agudas, tá? Então, são comorbidades das psicoses agudas. Esse delírio 1, ele vai apresentar essa sonolência, o paciente ele vai apresentar alucinações, porque ele é uma complicação da psicose aguda, onde o paciente já apresenta alucinações, tá certo? Então, vejam, né, reforçando o que a gente disse no início, existe o delírio 1, que é este, que é uma complicação da psicose aguda, onde o paciente vai apresentar alucinações e sonolência, e existe o delírio tremens, que é causado pela abstinência alcoólica, tá? Nós temos a ansiedade aguda. Essa ansiedade aguda é quando o paciente ele apresenta episódios de ansiedade, onde essa ansiedade ela vai ser reproduzida no corpo da pessoa através da sudorese, da taquicardia, da dispneia, da sensação de morte. E essa ansiedade aguda é um dos indícios dessa pessoa vir a desenvolver o transtorno de pânico ou síndrome de pânico, tá? Então, por isso que deve ser trabalhado para que a pessoa não tenha como complicação aí o desenvolvimento do transtorno de pânico. As mesmas sensações que uma pessoa com ansiedade aguda sente, a pessoa com pânico vai sentir. Só que o pânico, esses sintomas, né, eles são mais intensos do que na ansiedade aguda, tá? Onde o paciente já apresenta com uma certa ansiedade, ok? E daí nós temos a tentativa de suicídio. Na tentativa de suicídio, tá? Nós temos que mostrar para a família que o fato da gente estar falando, da gente estar perguntando à pessoa a causa dessa tentativa de suicídio é porque a gente quer saber e tentar sanar essa causa enquanto família e mostrar para essa pessoa que tentou o suicídio o quanto ele é importante para o núcleo familiar, para o convívio familiar, tá? Então, nós temos que conversar sobre essa tentativa. O paciente, uma vez tentou o suicídio, ele pode tentar outra vez. Por isso que é uma pessoa que tem que ficar em observação. Ele não pode mais ficar sozinho. Porque passaram-se 10 anos. A família relaxa porque ele nunca mais falou em suicídio. Mas ele pode estar esperando uma oportunidade. Ele já pode apresentar os gestos suicidas e através do convívio familiar, os parentes não notarem. Ele está tendo as atitudes, que é recolher o material, tá? E na primeira oportunidade ele conseguir. Então, o risco, a ameaça ou a tentativa de suicídio pode causar muita ansiedade entre a equipe. A internação não é uma garantia em si mesma, tá? A família não pode se sentir segura, internei o meu parente numa clínica, num hospital psiquiátrico e agora ele está sendo assistido. Veja que lá tem muitos outros pacientes que também vão precisar de uma assistência. Então, ele não está com observação dirigida só para ele, certo? Coisa que ele podia ter dentro de casa. A medida preventiva mais importante nesses casos é manter um relacionamento pessoal com o paciente, é conversar, é escutar, é mostrar que ele é importante, é mostrar que ele é amado. Não é surpreendente que a equipe esteja particularmente preocupada com alguém que apenas acabara de ver
ou não tem a oportunidade de conversar. E o médico deve deixar as orientações por escrito. Quem avalia um paciente deve perguntar direta e exaustivamente sobre a ideação suicida e tentativa anterior, que é aquilo que a gente já falou. Deve-se perguntar. De forma alguma, falar sobre o suicídio pode induzir o paciente a praticá-lo. Isso já estava ou ainda está na mente dele, ok? E uma estatística aqui, né? 8 em 10 pessoas que se mataram dão alarme de suas intenções e 50% afirmaram abertamente que desejam morrer. E muitas vezes a gente escuta isso do nosso parente, do nosso colega, do nosso amigo e não dá importância, né? Fica com aquele ditado popular, né, de quem vai se matar não fala. Mas muitas vezes ele fala, tá? Porque mesmo as tentativas, muitas vezes não, algumas tentativas, mesmo que poucas, muitas vezes realmente não são na intenção de morrer, né? De acabar com o sofrimento psíquico, mas algumas vezes pode ser aí para chamar a atenção. E nesses 50% que afirma abertamente, pode ter aí 1, 2 que seja só para chamar a atenção. Ter um plano mentalizado com acesso a meios letais é um sinal particularmente perigoso. Outro sinal perigoso vem do paciente que estava ameaçando suicidar-se e tornou silencioso e menos agitado. Na medida em que ele melhora, sente-se mais energizado e pode ter tomado a decisão secreta de cometer o suicídio. Ok? Então, nós temos que orientar a família com relação a essa pessoa que tentou o suicídio. E, pessoal, o último ponto que nós vamos ver na aula é como nós podemos avaliar e conduzir um paciente em crise. Nós trabalhamos com 4 pontinhos aí, que é a entrevista, os fatores de risco, o manejo e o manejo farmacológico. A entrevista, né, é aquilo que a gente já falou. Ela pode ser aberta, não precisa ser terminada no mesmo dia, até porque o paciente está em crise. Ela vai ser estruturada, porque nós vamos preencher um prontuário, né? Nós vamos seguir um prontuário, mesmo que ainda fique em aberto, esse prontuário. Nós temos que tentar conquistar esse paciente, conversar, demonstrar empatia, certo? Devemos organizar o ambiente, né, reforçando a nossa cadeira próxima à porta. Se precisar que a porta fique aberta, não há problema. Se precisar que o monitor fique dentro do consultório, também não há problema, ok? Com relação aos fatores de risco, tá? Nós temos todos aqueles fatores de risco que a gente conhece através do histórico desse paciente, que a gente vai conhecendo como quando convive com esse paciente. Né? Ele é violento, ele tem pouca idade, ele já apresentou tentativas de suicídio, ele apresenta alucinações, ele já agrediu alguém, tá certo? Então, nós temos que ver todos esses pontos. E esses pontos, eu não estou mais lendo, né? Porque fica muito repetitivo, tá? Mas esses fatores de risco são os sinais de violência iminente. Então, de repente, o paciente dá um murro no birô, dá um murro na mesa. É um sinal de violência iminente. Ele alterou a voz de repente. É um sinal de violência iminente. Ok? Ele já tem esse histórico. Tá? Ele já tem um histórico de que quando em crise, ele bate no pai e na mãe, em algum parente. Isso é um sinal de violência iminente, ok? Então, nós temos que buscar no nosso paciente que está em crise os sinais de violência iminente para que a gente possa se proteger, que é um dos nossos manejos, que é o nosso principal manejo, que a gente vai ver no slide seguinte, e que possa proteger também o nosso paciente. O manejo, como eu falei para vocês, é a nossa proteção, tá? Nós temos que nos proteger, ok? Daí, porta aberta, monitor na sala, sair quando necessário, mas, pessoal, não podemos demonstrar medo,
ok? Não desafie ou enfrente um paciente psicótico. Outra coisa que nós temos que ter cuidado. Esteja alerta para os sinais de violência iminente, que são os fatores de risco. Alterou o tom de voz, deu murro na mesa, se levantou de uma vez, tá? Temos que ter atenção, alerta. Sempre deixe uma via de escape aberta, que no caso, né, a nossa porta, o nosso monitor na sala, tá? E um paciente que apresenta paranoide, que apresenta mania de perseguição, que apresenta alucinação, são pacientes de risco, que a gente precisa se proteger contra os mesmos. E para encerrar, nós temos o manejo farmacológico. Dentro do manejo farmacológico, nós temos 3 pontinhos que nós precisamos ter atenção dirigida, que é a supermedicação, a submedicação e a medicação e a mudança prematura de medicação. O que seria a supermedicação? Super, né? Muito. Então, são doses elevadas de medicação, né? Dosagens muito altas. Um cuidado que nós da enfermagem devemos ter, né, com relação a essas supermedicações, dosagens muito altas, porque muitas vezes também não estão fazendo o efeito desejado no paciente, né? Como, por exemplo, o fato de o paciente apresentar a impregnação, que a gente já sabe que é uma característica do aldol, né, de quem faz uso de aldol. Quando essa impregnação está super alta, isso é uma supermedicação. Pacientes que fazem uso de antipsicóticos, do tipo sedativos, tá? Onde há uma diminuição da psicomotricidade. Então, a gente tem que ter um cuidado, que esse paciente ele não pode ficar dopado com a medicação, certo? Nós trabalhamos para ressocialização. Então, como é que a gente vai dopar um paciente? Certo? Uma medicação que tem que só diminuir a intensidade dos sintomas. Então, essa questão da supermedicação, quando está em doses altas demais, cabe à enfermagem levar esse paciente novamente para o psiquiatra. A questão da submedicação. Essa submedicação quer dizer baixa, tá? Que essa medicação ela já não surte mais o efeito desejado. E é um cuidado que nós devemos ter, né, com essas manias da população de o paciente não vem até o CAPS. Quem vem é um parente, né? Aí essa pessoa já usa essa medicação há 15 anos, a mesma medicação e a mesma dosagem. Então, muitas vezes ela não está nem surtindo mais o efeito. Ela só está causando o quê? Dependência, tá? Então, a troca, muitas vezes, dessa medicação vai ajudar muito mais o paciente, porque essa não está mais fazendo o efeito desejado. Daí a importância do paciente vir ao CAPS, passar no psiquiatra, para que ele reveja essa medicação, tá? Depois daí, pelo menos uma vez no ano, ou então o psiquiatra, se puder ir lá, não sei, né, como a rotina de cada um, mas pelo menos uma vez no ano, né, aqueles idosos e tal que não podem vir, mas que eles venham para que o psiquiatra reveja essa medicação, tá? E outro ponto do manejo farmacológico é a mudança prematura na medicação, tá? Os medicamentos psicofármacos, eles têm até 20 dias para fazer o efeito desejado. Logicamente que eles vão diminuindo os sintomas, mas muitas vezes essa diminuição não é tão intensa como a família deseja, como o paciente deseja. E o que é que acontece? Faz uma semana que tomo. Não melhorei nada. Meu paciente não melhorou em nada. Vou para outro psiquiatra. Acontece a mesma coisa. Vou para outro psiquiatra, tá? Então, pode passar uma medicação, outro pode introduzir outra, outro pode tirar outra e fica essa mudança prematura na medicação que ainda
a medicação não conseguiu fazer o efeito desejado, ok? Então, nós temos que esperar aí pelo menos uns 20 dias para que essa medicação ela comece a fazer esse efeito desejado, ok, pessoal? Então, é isso aí que nós estudamos em urgência e emergência, e agora eu vou passar a atividade para vocês, juntando aí urgência e emergência com psicofarmacologia, tá? Bons estudos, qualquer dúvida, estou à disposição.